O Sol não é apenas um relicário do passado. Ele é o arquiteto do nosso futuro. Após compreender seu coração nuclear, olhamos agora para como essa estrela não só moldou a história da vida, mas está ativamente forjando o destino da humanidade. Sua influência está crescendo, não diminuindo. Não falamos apenas de luz e calor, mas de energia que pode libertar nossas cidades, de tempestades que podem derrubar nossas redes, e de um futuro distante onde ele será o agente da nossa extinção. Este é o capítulo mais urgente e mais épico da nossa relação com o Sol. Ele é nosso provedor, nosso inimigo silencioso e, no fim, o juiz final do nosso tempo. A ciência não está mais apenas olhando para o Sol, está aprendendo com ele, temendo-o e, finalmente, aceitando seu veredito cósmico. Esta é a história de como o Sol continuará a governar nossas vidas, mesmo quando já não estivermos aqui para testemunhar seu espetáculo final. Olhe para os telhados ao seu redor. Aqueles painéis escuros não são apenas acessórios modernos, são antenas captando a energia do Sol, a fonte primária de toda a vida no planeta. A luz que toca neles não é apenas eletricidade, é o futuro. A tecnologia fotovoltaica é nossa tentativa mais bem-sucedida de domesticar uma estrela. Cada elétron gerado em um painel solar é um triunfo da engenharia, um passo para libertar a humanidade da queima de combustíveis fósseis. É uma alquimia moderna, transformando fótons em poder. E à medida que a crise climática se intensifica, o Sol se torna nossa maior esperança. Ele oferece uma fonte de energia limpa, abundante e, em última análise, infinita. Cada painel é um pequeno monumento à nossa estrela, um tributo diário à fonte de toda a luz, todo o calor e toda a energia que já usamos. É a promessa de um futuro onde nossa sobrevivência não dependa de destruir o planeta que habitamos. Mas nossa ambição vai além dos painéis solares. Os cientistas sonham com algo mais radical: replicar o coração do Sol aqui na Terra. O sonho da fusão nuclear controlada. Imagine uma usina que, em vez de queimar carvão ou dividir átomos, funde núcleos de hidrogênio, como o Sol faz, liberando energia limpa, segura e praticamente ilimitada. Não haveria resíduos radioativos de longo prazo, nem risco de meltdowns. Seria o santo graal da energia. Projetos como o ITER estão tentando confinar plasma superaquecido com campos magnéticos colossais, simulando as condições do núcleo solar. É uma engenharia de fronteira, um desafio monumental. Mas se conseguirmos, teremos domesticado a própria estrela, não apenas colhendo sua luz, mas recriando seu fogo. Seria o momento em que a humanidade, finalmente, se tornaria uma civilização estelar, não por viajar às estrelas, mas por trazer uma delas para dentro de casa. Mas enquanto olhamos para o Sol como uma fonte de salvação, devemos lembrar que ele também é uma ameaça constante. Ele não é apenas um provedor de luz, é um agressor silencioso. O vento solar, um fluxo constante de partículas, é apenas o sopro de fundo. A verdadeira fúria vem das erupções solares e, mais perigosamente, das ejeções de massa coronal, CMEs. Bilhões de toneladas de plasma arremessadas pelo espaço, criando uma onda de choque cósmica. E o escudo que nos protege pode ser quebrado. Imagine bilhões de toneladas de plasma solar, carregado com campos magnéticos colossais, sendo arremessadas pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. É uma onda de choque cósmica. Quando o Sol está calmo, somos protegidos. Mas quando ele entra em erupção, lançando uma dessas ejeções de massa coronal, CMEs, diretamente na direção da Terra, o escudo que nos protege pode ser quebrado. E o que acontece quando o escudo cai? Não é o fim do mundo, mas pode ser o fim da nossa civilização, tal como a conhecemos.
Quando uma CME colossal atinge a Terra, o resultado é um espetáculo de destruição silenciosa. Nosso campo magnético, nosso escudo natural, entra em colapso temporário. A energia da tempestade é canalizada para as regiões polares, criando auroras deslumbrantes que podem ser vistas até do Equador. Mas essa beleza é um sinal de perigo. A mesma energia que pinta o céu sobrecarrega as linhas de transmissão de energia. Tensões gigantescas são induzidas. Transformadores explodem. Redes elétricas entram em cascata de falhas. Apagões continentais ocorrem. A restauração pode levar meses, talvez anos, e a sociedade moderna entra em colapso. Sem eletricidade, sem comunicação, a sociedade moderna entra em colapso, como se a Terra inteira fosse um fio gigante. Transformadores explodem. Redes elétricas entram em cascata de falhas. O resultado? Apagões continentais que podem durar meses, talvez anos. Sem eletricidade, não há água encanada, não há comunicação, não há transporte. A sociedade moderna entra em colapso. E isso sem contar os satélites. Centenas podem ser desativados ou destruídos, derrubando GPS, comunicações e previsões do tempo. Em 1859, o mundo testemunhou o maior evento solar já registrado, a tempestade de Carrington. Naquela época, nossa tecnologia se resumia a telégrafos. As linhas de transmissão foram sobrecarregadas por correntes induzidas, fazendo com que operadores fossem eletrocutados e papéis se incendiassem em estações inteiras. Foi um aviso colossal, mas ignorado. Hoje, em um mundo saturado de eletricidade e eletrônica, um evento semelhante seria catastrófico. Não haveria apenas papéis queimando. Haveria cidades escuras, economias paralisadas, cadeias de suprimento quebradas. Estima-se que o custo global poderia ultrapassar trilhões de dólares. A civilização moderna, construída sobre a eletricidade, poderia ser lançada de volta ao século XIX em questão de horas. O evento Carrington não é um mito. É um lembrete de que o Sol, em sua fúria, não faz distinção entre o século XIX e o XXI. Sua força é atemporal. É por isso que, neste exato momento, uma rede de vigilância cósmica está de plantão. Satélites como o DSCOVR e o SOHO vigiam o Sol 24 horas por dia, 7 dias por semana, procurando por qualquer sinal de uma erupção ou CME perigosa. Prever o clima espacial é agora tão crucial quanto prever furacões ou terremotos. Um alerta de 24 a 48 horas pode ser a diferença entre uma tempestade geomagnética incômoda e um colapso civilizacional. Com esse aviso, operadores de redes podem colocar seus sistemas em modo de segurança, desconectando transformadores críticos. Satélites podem ser orientados a entrar em modo de proteção, desligando sistemas sensíveis. Astronautas na Estação Espacial Internacional podem se refugiar em módulos blindados. É uma corrida contra o tempo, onde a velocidade da luz é nossa aliada. A luz da erupção chega primeiro, nos dando um aviso, e o plasma da CNE que viaja mais devagar. É a ameaça que precisamos evitar. Olhe para seu celular. Esse pequeno objeto é um milagre de tecnologia, mas sua existência depende de uma cadeia de satélites frágeis que orbitam em um mar de radiação solar. Cada chamada, cada mensagem, cada busca no mapa é um ato de fé na estabilidade do nosso Sol. É um lembrete de quão profundamente nossa vida moderna está entrelaçada com o cosmos. Mas essa conexão é uma espada de dois gumes. Um único evento solar poderia danificar ou destruir dezenas desses satélites. O GPS, que guia aviões, navios e carros, falharia. As comunicações por satélite que conectam continentes seriam interrompidas. As previsões do tempo, que dependem de satélites meteorológicos, se tornariam imprecisas. Nossa ilusão de controle,
sustentada por uma nuvem de metal e silício no espaço, pode ser desfeita por uma explosão em uma estrela a 150 milhões de quilômetros de distância. Estamos mais conectados do que nunca e mais vulneráveis do que imaginamos. O Sol não é uma estrela estática. Ele tem um pulso, um ritmo de 11 anos conhecido como ciclo solar. Durante esse ciclo, sua atividade magnética sobe e desce como uma onda. No mínimo solar, ele é relativamente calmo, com poucas manchas e erupções. Mas no máximo solar, seu rosto se cobre de manchas escuras e erupções solares se tornam comuns, algumas delas catastróficas. É um ritmo cósmico, um batimento cardíaco estelar. E estamos agora, neste momento, entrando em um pico de atividade particularmente intenso. É um lembrete poderoso de que a estabilidade que experimentamos é apenas uma fase temporária. A fúria do Sol é cíclica e sua próxima grande explosão não é uma questão de se, mas de quando. Cada ciclo é uma nova oportunidade para uma tempestade que pode testar os limites da nossa tecnologia, a da nossa resiliência como civilização. Mas o verdadeiro destino do Sol, o capítulo final de sua história, não está nos próximos anos, nem nos próximos séculos. Está em um futuro tão distante que é quase impossível de conceber, daqui a cerca de 5 bilhões de anos. Nesse tempo, o Sol terá esgotado o hidrogênio em seu núcleo. A fusão nuclear, o processo que o mantém brilhando, cessará. Sem a pressão para fora gerada pela fusão, a força implacável da gravidade vencerá. O núcleo, sem resistência, começará a colapsar sobre si mesmo. É o começo do fim. É o momento em que o equilíbrio perfeito que sustenta a vida na Terra será irremediavelmente quebrado. O Sol, como conhecemos, morrerá. O colapso do seu núcleo nascerá uma nova e terrível fase, a expansão para uma gigante vermelha. Uma metamorfose cósmica que transformará o sistema solar. O colapso do núcleo gerará uma quantidade colossal de calor. Esse calor se espalhará para as camadas externas do Sol, que ainda estão cheias de hidrogênio. Sob essa nova pressão térmica, esse hidrogênio será inflamado em uma nova onda de fusão, não no núcleo, mas em uma casca ao seu redor. A energia gerada por essa fusão em camada será tão imensa que superará a gravidade. O Sol, então, inchará. Ele se expandirá com uma fúria cósmica, suas camadas externas se inflando para fora, devorando o espaço ao seu redor. Em poucos milhões de anos, um piscar de olhos na escala do universo, ele se transformará em uma gigante vermelha, uma estrela milhares de vezes maior e mais luminosa do que é hoje. O Sol, nosso coração estelar, se tornará um monstro, um titã vermelho que dominará o céu do sistema solar. Um aviso final e silencioso de que nada é eterno. Então, o destino dos planetas. Mercúrio, o mais próximo, será o primeiro. Sob a expansão implacável do Sol, ele será vaporizado, reduzido a átomos dispersos no espaço. Vênus, envolta em sua atmosfera tóxica, será engolvida pelas camadas externas da gigante vermelha, um mundo em chamas, sendo dissolvido no plasma estelar. E a Terra, nossa bela e azul casa, ela será envolvida pelas camadas mais externas do Sol, agora estendidas além da órbita de Marte. A temperatura na superfície atingirá milhares de graus em instantes. Os oceanos ferverão em uma colossal explosão de vapor. A crosta derreterá, transformando o planeta em uma bola de rocha fundida, girando no coração de uma estrela. Toda a vida, toda a história, toda a beleza que já existiu aqui será apagada em um piscar de olhos cósmico.
Não haverá sobreviventes. Não haverá memória. A Terra se tornará apenas mais um grão de poeira no manto de uma estrela moribunda. Após bilhões de anos como uma gigante vermelha, o Sol finalmente esgota seu novo combustível. A fusão em camada cessa. Sem a pressão para fora, a gravidade vence novamente. Mas desta vez, não há mais combustível para inflamar. O Sol não pode mais lutar. As camadas externas que se expandiram tão longe já não são mais mantidas pela gravidade do núcleo. Elas são expelidas lentamente para o espaço, como uma exalação final. Essas camadas formam uma nebulosa planetária, um véu luminoso e etéreo que se expande pelo sistema solar, uma bela e triste relíquia do que um dia foi uma estrela. É o espetáculo cósmico de despedida, uma nuvem de gás iluminada pelo brilho do que resta no centro. A beleza da nebulosa é um pano de fundo para o colapso final do coração estelar. No centro dessa nebulosa, o que resta é um núcleo denso, quente, mas morto. É o túmulo do Sol, uma anã branca, do tamanho da Terra, mas com quase toda a massa do Sol comprimida nela. É um objeto de densidade inacreditável. 1 centímetro cúbico desse material exaria toneladas. Ela brilha não por fusão, mas pelo calor residual de bilhões de anos de queima. É um carvão cósmico, ainda incandescente. Esse objeto, branco e brilhante, será o último remanescente da nossa estrela. Ele orbitará no centro do sistema solar, um monumento silencioso à estrela que um dia deu luz e vida. Mas mesmo essa luz é temporária. Sem uma fonte de energia interna, a anã branca lentamente esfriará ao longo de trilhões de anos, um tempo mais longo do que o universo já existiu. É o fim da linha para o nosso Sol. Esta, então, é a profecia do Sol. Ele não é apenas o criador de todas as coisas que conhecemos. Ele é também o destruidor. Ele nos deu a vida, sustenta nosso presente com sua energia e um dia, com uma inevitabilidade cósmica, será o agente da nossa extinção. Ele é o autor da nossa história, do primeiro capítulo ao último ponto final. Ele é a razão pela qual estamos aqui e a razão pela qual um dia não estaremos mais. O Sol é tudo, origem e fim, criação e destruição, o Criador e o Destruidor, o agente da nossa extinção, o autor da nossa história, o coração pulsante do universo. Mas por agora, ele brilha. Um dia, ele parará. Devemos reconhecer isso e viver cada momento com a gratidão pelo presente de existir. O Sol, em sua imensidão, é a dádiva mais preciosa, um momento fugaz de luz em meio ao infinito. Vida e morte. Ele é o coração pulsante do nosso sistema solar. Um coração que um dia parará de bater. Mas por agora, ele brilha. E enquanto ele brilha, ele nos dá a dádiva mais preciosa, o presente de existir. Esta estrela, este coração de fogo, é a razão pela qual temos uma história para contar. Ele é o verdadeiro centro do nosso universo, o cronômetro do nosso tempo, o autor do nosso destino. E enquanto olhamos para ele, devemos lembrar: somos feitos de poeira de estrelas, e um dia não estaremos mais, vivendo em um momento fugaz de luz, antes da longa noite cósmica.